Pode começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Raquel Peralva, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo e atualmente designada aqui, para a assessoria da Casa da Mulher Brasileira. Sou responsável por coordenar o atendimento da defensoria aqui na Casa da Mulher Brasileira. É muito emocionante para mim estar no curso popular da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Além de ser um projeto pelo qual eu tenho profunda admiração, muita crença nesse projeto, é um projeto eficiente, de altíssima qualidade e acho que o principal diferencial desse curso para mim é um curso muito democrático e parabenizo a toda a equipe, na pessoa da Francisca, por esse projeto que está aí há tanto tempo e que é legal demais e é muito emocionante para mim, gente, porque eu fui aluna do curso popular à distância, pelo YouTube, quando me preparei para o concurso da Defensoria Pública de São Paulo. Então, eu assistia muito às aulas do curso popular. Depois, quando eu passei no concurso, eu lembro que foi um dia muito especial. Eu vim em São Paulo, porque tinha acabado de sair a nomeação do concurso público. O curso popular tinha me feito um convite para dar umas aulas na época de processo penal. Eu vim com a minha mãe a São Paulo para fazer exame médico, essas coisas do concurso. E aí eu fui 2 dias no curso popular dar uma aula, isso em 2020, um pouquinho antes da pandemia. E aí já com aquela alegria, de estar ali sendo nomeada, mas ainda não empossada, mas ter passado no concurso e agora retornar ao curso popular, já como defensora pública em atuação, ainda mais nesse espaço tão especial sobre o qual a gente vai conversar hoje, que é a Casa da Mulher Brasileira. Bom, então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, tanto as pessoas que estão aqui conosco hoje no auditório da CNB, para esse encontro presencial, quanto as pessoas que estão assistindo a gente de casa. Gente, como defensora pública aqui da casa, a gente vai fazer uma fala, para vocês, e vou dizer a gente, porque estou aqui com a equipe completa da Defensoria Pública na Casa da Mulher Brasileira, com as estagiárias de Direito, com a estagiária de pós-graduação, com a gente do CAM e com a Luciala, que depois vão se apresentar, porque elas também vão falar um pouco da perspectiva delas, do trabalho delas para vocês. Então, nós hoje vamos tentar apresentar para vocês um pouco esse equipamento que é a Casa da Mulher Brasileira, qual que é o papel dele no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E considerando que é um cursinho também voltado, às pessoas que estão se preparando para carreiras jurídicas, a gente vai fazer um segundo momento um pouquinho mais teórico, de entender exatamente o papel da Defensoria Pública nesse equipamento e de que maneira a gente entende que esse papel da Defensoria aqui se articula com uma visão mais contemporânea, mais moderna, sobre perspectiva de gênero. A gente vai falar esse momento da aula, que vai ser a parte que ficou comigo, vai ser mais ou menos sobre isso, para a gente se organizar. Quero também dizer para vocês que essa aula aqui especial, nas dependências da Casa da Mulher Brasileira, ela está sendo realizada como parte de uma comemoração aos eventos do Agosto Lilás. O mês de agosto é um mês de celebração e de aniversário da Lei Maria da Penha. Esse ano, a Lei Maria da Penha alcançou sua maioridade, completou 18 anos. Dia 7 de agosto é a data que marca o aniversário da Lei Maria da Penha. Então, é um mês de combate, de conscientização sobre o tema da violência doméstica e é por isso que a gente fez esse convite para a Francisca trazer o curso popular para as dependências da CNB. Então, vamos entender onde nós estamos, Algumas pessoas que estão aqui tiveram a oportunidade de fazer um turismo aqui na casa comigo e eu gostaria que vocês assistissem essa aula entendendo o equipamento onde vocês se encontram, A Casa da Mulher Brasileira, ela é um programa do governo federal, Ela faz parte de ela é um eixo de um programa maior, que é um programa que foi criado em 2013, que é o Mulher, Viver Sem Violência. Esse programa, e a CNB como eixo desse programa foram criados por um decreto no ano de 2013 e esse programa do Mulher Viver Sem Violência foi retomado pelo Ministério das Mulheres agora no ano de 2023. Então, é um equipamento criado pelo governo federal,
nós temos, assim, a primeira unidade, apesar do programa ter sido criado em 2013, a primeira unidade mesmo de uma Casa da Mulher Brasileira, ela é de 2015, em Campo Grande, no Mato Grosso. E atualmente nós já temos 10 Casas da Mulher Brasileira espalhadas pelo Brasil, né? A gente tem Salvador, Fortaleza, Teresina, Curitiba, algumas espalhadas por aí, a maioria em capitais. E aí, gente, quando a Casa da Mulher Brasileira nasce, né, ela surge justamente com esse objetivo, que quem passeou um pouquinho aqui hoje viu concretizado aqui na prática, que é essa finalidade de reunir num espaço único diversos serviços relacionados ao enfrentamento da violência doméstica. Vejam como, quando a gente concentra em um lugar só diversos serviços relacionados e importantes para o enfrentamento da violência doméstica, a gente contribui para a desburocratização, para evitar esse excesso de deslocamento da vítima, e eu acho que, em última instância, a gente evita os processos de revitimização, né? Fazer com que a mulher, a cada momento, tenha que se dirigir a um lugar completamente diferente, falar com uma equipe totalmente diferente, contar a sua história do zero, apresentar de novo todos os documentos, né? A cada lugar que ela vai. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um espaço que busca juntar num espaço único geográfico todos esses serviços. E quais são esses serviços, né? Nós temos, vocês todos e todas chegaram aqui pela triagem e acolhimento, né, que é a porta de entrada da Casa da Mulher Brasileira, onde a mulher vai ser recepcionada, vai falar um pouquinho da situação dela, para que as equipes do acolhimento e triagem possam saber para onde ela vai ser direcionada dentro da CMB. E aí, a gente entrando na casa, né, a gente tem a delegacia, a gente tem a ala psicossocial, com a presença das técnicas de psicologia e assistência social, a defensoria pública, né, daqui a pouco a gente vai conversar de forma mais nítida sobre ela, o Ministério Público, a gente tem aqui do lado do auditório onde a gente está o alojamento de passagem, né, que se destina justamente a dar um abrigamento emergencial para aquelas mulheres que estão em situação de violência e não têm para onde ir. A ideia é que seja uma casa de passagem mesmo, porque é um equipamento conhecido, né, a CMB é conhecida, então é um lugar de fácil descoberta, vamos dizer, pelo agressor. Então a ideia é que elas fiquem aqui rapidinho no alojamento de passagem e sejam depois transferidas para um abrigamento sigiloso. Aí, continuando o nosso tour, né, aqui na CMB de São Paulo especificamente, a gente tem a GCM, né, que fica bem aqui pertinho do auditório também, através do projeto Guardiã Maria da Penha. A gente tem o Poder Judiciário, né, aqui no caso o Tribunal de Justiça de São Paulo. Estou esquecendo de alguém? Falei todos, né, os equipamentos. Além disso, a gente vai ver que a ala psicossocial tem também um investimento em serviços relacionados a uma busca de autonomia profissional dessas mulheres. A Defensoria Pública também dá um apoio nisso, encaminhamento de ofícios e de mulheres, que seria ali considerada a porta de saída, quase que final do ciclo da violência, que seria a recuperação da autonomia profissional, financeira, tá? Então, e a gente tem também, esqueci de falar sobre isso também em todas as CMBs, serviços de transporte, né, para ajudar na locomoção das mulheres, aqui no caso da CMB de São Paulo, principalmente para levá-las de volta para o transporte público. Bom, gente, o que eu, né, na minha posição aqui, que eu estou como representante da Defensoria Pública, eu gostaria de falar um pouco com vocês o que a Defensoria Pública faz dentro da Casa da Mulher Brasileira. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque parte da equipe também vai tratar desse assunto, mas a Defensoria Pública faz acolhimento e atendimento de vítimas de violência doméstica em sistema de portas abertas, então não existe agendamento, a mulher chega, ela é atendida, no caso da Defensoria de São Paulo, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Tirando a Defensoria, MP e TJ, a parte da delegacia e do psicossocial, é bem importante essa informação,
Esses dois equipamentos, delegacia e ala psicossocial, funcionam 24 horas, né? Então, a mulher consegue ser atendida a qualquer momento. Bom, retomando a questão da Defensoria Pública, gente, o que a Defensoria Pública faz aqui, né, na Casa da Mulher Brasileira? O nosso trabalho primordial é fazer um atendimento de emergência. Então, a gente se concentra muito na questão das medidas protetivas de urgência, né, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Esse pedido, né, para o pessoal que acompanha da parte jurídica, o pessoal que está estudando para concurso, para vocês entenderem como que isso se dá em termos de distribuição de competência até judiciária, esse peticionamento é feito pela Defensoria Pública ao Foro Casa da Mulher Brasileira. Ele existe, esse Foro Casa da Mulher Brasileira, que é um foro que funciona como um anexo do Juizado da Violência Doméstica Central, aqui da comarca de São Paulo. A juíza, que atua aqui conosco, ela vai apreciar esse pedido inicial de medida protetiva. E depois que ela aprecia esse pedido de medida protetiva, seja para conceder, seja para indeferir, ou seja, deu ou não deu a medida protetiva, esse processo de medida protetiva ele não permanece nesse foro da Casa da Mulher Brasileira. Ele é redistribuído de acordo com as normas tradicionais de competência do Código de Processo Penal, né, que a gente sabe, quem está estudando também já sabe disso, que as normas de competência do Código de Processo Penal precisam ser lidas em conjunto com a legislação extravagante, sempre, né? Porque nós temos regras excepcionais, principalmente quando a gente está tratando de grupos vulnerabilizados, que vão alterar, excepcionar as regras de competência do CPP. Então, quando a gente está falando de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a gente precisa descobrir para onde esse processo vai ser redistribuído. Claro que existe a competência do local do crime, quando a gente está falando de um delito, mas é preciso compreender também que a Lei Maria da Penha confere à mulher a opção, por exemplo, de que os processos dela tramitem no local mais próximo do seu domicílio, justamente para facilitar o acesso à justiça de uma pessoa que o legislador colocou numa posição de presumidamente vulnerável, de presumidamente hipossuficiente, enquanto está vivenciando a violência, né? Então, gente, nós fazemos esse pedido de medida protetiva aqui para o Tribunal de Justiça, a juíza aprecia e depois esse processo vai ser redistribuído de acordo com as normas tradicionais da competência. Então, essa é uma informação muito interessante, eu acho, tanto para quem está estudando, quanto para os equipamentos que lidam com a violência doméstica, entenderem que, apesar de a gente, às vezes, fazer um pedido aqui, ele não vai continuar para sempre aqui. E aí, às vezes, os atos subsequentes vão precisar ser praticados em outro foro, tá? Além das medidas protetivas, gente, e é importante também a gente perceber e lembrar que hoje em dia a legislação permite que a mulher faça pedido de medida protetiva no momento de fazer o boletim de ocorrência, né? Então ela pode fazer o boletim de ocorrência e ali já fazer o pedido de medida protetiva. Então, uma pergunta que deve ser feita é: por que a Defensoria Pública faz medida protetiva? Se já é possível pedir na delegacia, né? E aí eu acho que os motivos são variados, né? Eu acho que, no nosso caso aqui, na nossa prática, um dos principais motivos que leva as mulheres a fazer pedido de medida protetiva dentro da Defensoria é a questão da violência psicológica, sobre a qual a Joyce, psicóloga do CAM, vai tratar depois. Justamente porque a gente consegue fazer uma escuta mais qualificada na defensoria. Mas uma outra possibilidade, e essa também é bastante comum, é quando a mulher não deseja o processamento criminal do agressor, né? Preciso lembrar que nós temos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação, nós temos crimes que são de ação privada, e às vezes ela não quer que o agressor seja processado criminalmente, ela só deseja se ver livre da violência, da perseguição, da ameaça, da humilhação, e ela busca a medida protetiva, mas não necessariamente ela quer se socorrer de uma ação penal, ela não quer figurar como vítima de uma ação penal, seja porque existe uma questão emotiva que a impede disso, uma questão psicológica, uma questão de foro íntimo, mas às vezes é uma questão prática. Às vezes as vítimas viram pra gente e dizem assim: olha, se ele for processado, ele não vai conseguir pagar a pensão,
né, pro meu filho. Então, eu só quero a medida protetiva, mas não quero, por exemplo, que ele seja preso, né? Isso é bastante comum. Então, essas situações a gente recebe na Defensoria Pública para fazer o pedido de medida protetiva, tá? Além das medidas protetivas, gente, a Defensoria Pública vai atuar nas demais ações que estão ligadas à violência doméstica. Porque quando a gente fala de Lei Maria da Penha, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são as medidas protetivas. Mas existem outros instrumentos jurídicos ligados ao combate à violência doméstica, né? Então, por exemplo, na Defensoria, a gente vai receber e encaminhar as ações cíveis, de família, eventualmente até ações criminais relacionadas a esse contexto de violência. Então, principalmente depois que ela consegue a medida protetiva, ela consegue um pouco mais de autonomia, de tranquilidade, ela retorna à Defensoria Pública para fazer um pedido de alimentos, para fazer um pedido de regulamentação de guarda, de visita, divórcio, partilha, reconhecimento de solução de união estável. E veja como todos esses instrumentos conseguem contribuir para um processo de autonomia, né, da mulher, que vai se vendo passo a passo livre desse ciclo de violência que muitas vezes envolve aspectos financeiros. Então, às vezes, garantir um pensionamento adequado para a mulher e para as crianças pode ser uma porta de saída. Então, as ações de família ou nós fazemos aqui diretamente, ou a gente vai direcionar essa vítima para a unidade mais próxima do território em que ela se encontra, tá? Então, basicamente, esses são os fluxos que a Defensoria Pública hoje faz aqui na Casa da Mulher Brasileira. Eu vou passar agora, gente, para um segundo momento um pouquinho mais teórico, assim, da minha fala, né, até para contribuir com o pessoal que está estudando para concurso, que eu gostaria que a gente entendesse um pouco a Defensoria Pública e a Defensoria Pública na Casa da Mulher Brasileira, no que eu disse para vocês que seria uma perspectiva um pouco mais contemporânea da questão do tratamento à violência de gênero, né? E aí, para isso, eu gostaria de falar de dois assuntos com vocês. O primeiro deles é sobre os critérios e requisitos de atendimento a vítimas de violência doméstica na Defensoria Pública. Eu chamo a atenção para aquelas pessoas que estão se preparando para concursos públicos de carreiras jurídicas e principalmente se estão se preparando para a Defensoria Pública, que as deliberações internas das defensorias, que vão ser as deliberações que vão tratar dos requisitos para a pessoa ser atendida na Defensoria Pública, são alvos constantes de cobrança em concursos públicos. Então, aqui na Defensoria de São Paulo, nós temos a deliberação 89 do Conselho Superior da Defensoria Pública e todos os editais de concurso da Defensoria de São Paulo exploram essa deliberação, porque é justamente ela que vai dizer quem pode ser atendido na Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública é para quem? E aí, esse vai ser, então, o nosso primeiro ponto aqui, que eu vou falar um pouquinho da deliberação 89, mas da deliberação 89 sobre o tema da violência doméstica, tá? E o segundo aspecto que eu gostaria de tratar, gente, é justamente desse complexo normativo que a gente tem hoje em dia, documental, de cartas de princípios, protocolos, que são ali materiais infralegislativos, mas que direcionam e emitem, a meu sentir, comandos aos operadores do direito para que julguem, atendam e olhem para essas vítimas com uma perspectiva de gênero. E a gente vai explicar o que isso significa e como eu acho que a Defensoria Pública busca, né, se alinhar com esses parâmetros. Em relação, então vamos para o primeiro ponto, em relação a quem pode ser atendido na Defensoria quando a gente está falando de violência doméstica contra a mulher. A deliberação 89, cuja leitura fica fortemente recomendada aqui para quem trabalha com violência doméstica, mesmo que não seja da Defensoria, para poder melhor orientar as vítimas de quem pode ser atendido aqui, e leitura obrigatória para quem se prepara para o concurso da Defensoria de São Paulo. A deliberação 89 vai trazer lá uma série de requisitos bem objetivos sobre quem pode ser atendido na Defensoria, né? A gente sabe, e isso é um comando constitucional, a
Constituição que vai nos dizer que a Defensoria Pública é aquele organismo ali, aquela instituição vocacionada a dar assistência, né, no âmbito jurídico para aquelas pessoas que não podem pagar por um advogado. Falando de forma muito simples, é isso. Quando você pergunta para quem é a Defensoria Pública, a primeira resposta, a mais fácil, a mais simples, é para quem não pode pagar um advogado, né? Mas veja, quando a gente lê a Constituição, é bem pequenininho um pedacinho que trata da Defensoria, mas a gente vê que o Constituinte entregou à Defensoria Pública outras missões, né? A Defensoria Pública tem a missão, por exemplo, de defesa e promoção dos direitos humanos. E a Defensoria Pública tem a missão de dar orientação jurídica, não só atuar nos processos. Quando eu falo dar orientação jurídica, conversar, explicar, é, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ou é quando uma vítima entra na sala da Defensoria Pública, ela quer um norte sobre o que fazer. E às vezes, mesmo ela tendo condição de pagar um advogado, ela vai sair dali pelo menos com uma orientação jurídica, porque esse é um dever constitucional que o Constituinte quis entregar à nossa instituição. Então, nós vamos agora, com esse desenho constitucional, voltar para a deliberação 89, né? Tendo em mente essas funções constitucionais atribuídas à Defensoria Pública, a deliberação 89, obviamente, vai estabelecer critérios bem objetivos econômicos. Então, por exemplo, até 3 salários para você ser atendido, mas se houver critérios de acentuada vulnerabilidade naquele agrupamento familiar, esse patamar pode subir para 4. Então, é uma família muito numerosa, tem uma pessoa com deficiência nesse agrupamento familiar, tem um egresso do sistema prisional. Aí tem lá as hipóteses que a gente consegue subir um pouquinho esse patamar. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês são 2 dispositivos da deliberação que vão tratar sobre a questão da violência doméstica contra mulheres, tá? O primeiro ponto, gente, é que a Defensoria Pública não faz avaliação financeira, não faz triagem financeira para mulheres que buscam medidas protetivas. Uma mulher que busca medida protetiva, e vamos lembrar que o nome delas, né, dessas medidas são medidas protetivas de urgência. Se ela é uma mulher em situação de violência com uma urgência, ela tem uma vulnerabilidade, uma hipossuficiência que é presumida. E essa hipossuficiência, essa vulnerabilidade não precisa passar pelo campo financeiro. Se ela bateu na porta da Defensoria Pública para pedir ajuda, para conseguir uma medida de proteção, nós não precisamos fazer nenhum tipo de questionamento a respeito das condições financeiras dessa mulher. Então, esse é um ponto, tá? Isso para as medidas protetivas. Isso significa que qualquer mulher que bater na porta dizer eu quero uma medida protetiva, a Defensoria Pública vai fazer o pedido? Não, porque tem que estar presentes os requisitos legais para esse requerimento. Então, às vezes, a gente faz um atendimento para mostrar para a mulher que aquela situação dela, por exemplo, em que ela se encontra atualmente, pode ser solucionada por um outro ramo do direito, né? Por um direito de família, por um direito civil, ou às vezes não é uma questão jurídica, às vezes é uma questão a ser tratada por um equipamento de saúde pública, a ser tratada por um setor da psicologia e da assistência social. Isso é muito comum. Mas veja, o instrumento está sendo, naquele caso, rejeitado porque ele não é o mais adequado para a situação daquela mulher. E não porque nós fizemos uma investigação econômica e entendemos que ela não atende aos critérios da instituição. Então, não fazemos avaliação econômica para atendimentos relacionados a pedidos de medidas protetivas. Além disso, gente, eu falei para vocês justamente que nós fazemos esses atendimentos dos consectários posteriores da violência. Então, vamos fazer um divórcio? Ou aquele caso envolveu uma violência patrimonial, esse agressor destruiu diversos objetos da vítima e nós precisamos fazer uma ação indenizatória para cobrar dele os prejuízos dessa vítima. Para essas ações, sim, é possível fazer avaliação financeira. Porque às vezes aquela mulher teve a medida protetiva deferida e aí vai existir uma ação de divórcio com uma partilha de bens muito expressiva em termos econômicos, muito distantes do padrão de atendimento da Defensoria Pública. Então, a mulher tem vários imóveis, carros, conta bancária,
com altos valores, etc. Nesses casos, nós vamos fazer avaliação financeira, mas a deliberação também se atentou a uma especificidade das mulheres que estão em situação de violência doméstica, e a deliberação autoriza que o defensor ou a defensora pública que estiver prestando aquele atendimento, mesmo que a mulher não passe na avaliação financeira, ou seja, ela apresente os documentos e ela esteja num patamar superior, a defensora ou o defensor que está prestando atendimento pode verificar que naquele caso concreto, apesar da mulher ter recursos, ela não está conseguindo acessar esses recursos justamente pelo cenário de violência. Então, o agressor impede que a mulher tenha acesso a esses recursos. E aí, nesses casos, a deliberação também autoriza que a gente faça as ações que vão ser pertinentes para o caso dessa mulher. E aí, gente, eu quero que a gente entenda essas estratégias da Defensoria Pública agora de acordo com esses documentos, né, que eu falei com vocês. Esses documentos, eu vou chamar a atenção aqui para dois, né? Um que está bem relacionado ao contexto da Defensoria Pública, que é uma carta de princípios de acesso à justiça na perspectiva de gênero, que é uma carta de princípios que foi elaborada pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública e pelo NUDEM, que é o Núcleo Especializado de Defesa e Promoção do Direito das Mulheres aqui da Defensoria de São Paulo. E o outro documento é um documento do CNJ de 2021, que é o Protocolo para Julgamento na Perspectiva de Gênero. Eu acredito, gente, e assim, já estou um pouco afastada aí do universo dos concursos, né? Mas eu acredito que hoje em dia, principalmente nos concursos de defensoria, os examinadores buscam pessoas que estejam atentas, dispostas a entender os mecanismos de funcionamento da instituição em uma visão mais, né, que eu estou dizendo aqui, um pouco mais contemporânea, mais completa, e acho que uma palavra-chave é mais interdisciplinar. É uma compreensão, quando nós nos debruçamos sobre esses outros instrumentos, de que o direito não dá conta das nossas demandas, né? E eu acho que entender esses instrumentos com esse olhar é convidar para o problema da violência de gênero, para o problema da violência doméstica, outros atores, outros profissionais, porque é um problema complexo e que demanda soluções também complexas que virão de várias áreas, né? Ontem a gente estava participando de um seminário da Guarda aqui em São Paulo, da GCM, e eu disse isso lá e vou repetir aqui. Eu acho que o direito, ele pode, a gente que aqui, quem é do direito sabe disso, infelizmente o direito pode estar a serviço de manutenção e de conservação de um sistema de desigualdade, de um sistema de opressão. Seria uma má utilização do direito, né? Mas o direito também, ele pode, né, e a nosso sentir, ele deve estar a serviço de um projeto emancipatório. O direito deve estar a serviço de concretizar a igualdade que está prevista, almejada na nossa Constituição de 88. De igualdade, né, que a gente precisa se debruçar sobre esses instrumentos. Existem outros, tá, gente? Eu estou mencionando aqui esses dois, o protocolo do CNJ e a Carta de Princípios da Ouvidoria, mas vários ministérios públicos estaduais já têm documentos com esses comandos, né? Eu acho que é muito relevante para quem hoje em dia se dedica às carreiras jurídicas procurar os respectivos protocolos ou cartas de princípios de perspectiva de gênero. Cada um deles vai estar relacionado ao seu contexto. Então, quando a gente lê a Carta de Princípios da Ouvidoria com o NUDEM, é uma carta de princípios que vai estar muito relacionada ao atendimento na Defensoria Pública, né? E existem lá uma série de princípios que vão estar muito ligados ao contexto defensoria e, portanto, ao contexto atendimento das pessoas. Se você já lê o protocolo do CNJ, e recomendo fortemente que o façam, seja uma pessoa que está se preparando para um concurso do próprio Tribunal de Justiça, mas acredito que de qualquer carreira jurídica, porque é um protocolo que é uma aulinha, assim, sobre, inclusive, conceitos básicos.
O protocolo do CNJ ele vai servir como uma espécie de guia de passo a passo para que magistrados e magistradas levem em consideração a perspectiva de gênero na hora de julgar, na hora da tomada de decisão, na hora da formação do seu convencimento. Mas o que significa levar em conta a perspectiva de gênero, né? Quando a gente faz um atendimento na Defensoria Pública, o que isso significa? Quando um juiz está diante de um caso, né, para tomar uma decisão e a gente diz assim, leve em conta a perspectiva de gênero, o que isso significa? Esses documentos, gente, exigem, para mim é mais do que uma recomendação, uma exigência, um comando que os profissionais do direito, na hora que se debruçam sobre o caso, né, para trazer para a nossa realidade aqui, de violência doméstica, por exemplo, de violência de gênero, de violência contra a mulher, ele use, eu também vou repetir a metáfora que eu usei ontem lá nesse evento, que eles usem uma lente. E qual é essa lente? Essa lente é a compreensão, é a premissa de que mulheres e meninas estão inseridas num sistema complexo de discriminações, de desigualdade, né? Então, essa é a lente. Quando uma mulher senta para ser atendida na Defensoria Pública, a gente tem que entender que essa mulher, que essa menina, que essa idosa, que essa migrante, essas pessoas que estão ali na nossa frente estão em um contexto maior. E qual é esse contexto maior? Um sistema complexo de discriminação. O protocolo do CNJ, é por isso que eu recomendo tanto a leitura, ele é muito esclarecedor, porque ele vai ter uma primeira parte só de conceitos básicos. Então lá a gente vai ter o que é gênero, identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual, que são termos técnicos, jurídicos, que não podem ser confundidos com questões morais, políticas, religiosas. Nós precisamos tirar esse mito de que esses conceitos estão relacionados a categorias morais. São conceitos técnicos que vão nos ajudar a combater a violência de gênero. E é por isso que eu venho insistindo nessa leitura, né, e recomendando a todos e todas, estudantes e pessoas que tratam do tema da violência doméstica, que façam a leitura. Porque você vai ter uma primeira parte com esses conceitos básicos. Lá nessa parte de conceitos básicos, quando existe essa questão do sistema de discriminação, eu vou dar para vocês aqui 3 exemplos que estão lá mencionados desse sistema de discriminações de meninas e mulheres. São exemplos que eu digo são manifestações concretas. Como que esse sistema de discriminação se manifesta? Como que a gente vê ele acontecer? Exemplo 1, manifestação 1, divisão sexual do sistema produtivo, divisão sexual do trabalho, né? E é por isso, gente, não é à toa, não é por acaso, não é uma coincidência que a gente tem um número muito maior de homens em situações de poder, em cargos de poder, que geralmente os homens estão relacionados à eficiência, né? À racionalidade, à objetividade, a tratar de temas complexos, enquanto as mulheres fica reservado o trabalho do cuidado, né, por exemplo. Essa divisão do trabalho, veja, não há nenhum problema que ela exista em determinados casos, não existe nenhum problema se uma pessoa vai se dedicar à economia do cuidado e a outra pessoa vai estar numa questão de poder. O que é problemático é que exista um sistema cultural, social, político, econômico, complexo que não dê às pessoas a oportunidade de escolher, né? Se existe uma escolha, é certo, mas assim, o sistema conduz as pessoas para ocuparem essas posições. Então essa seria a primeira manifestação. A segunda manifestação concreta, gente, são os estereótipos de gênero. Isso parece uma coisa inocente, parece uma coisa boba, mas isso se verifica nas piadas, né? Que a gente vai naturalizando. Ah, a mulher dirige mal. Mas, né, todos os índices apontam que o maior número de acidentes graves são causados por homens. Então, esse tipo de estereótipo, a mulher é sensível, o homem é racional, esse tipo de categoria faz parte de um sistema discriminatório. E a terceira manifestação concreta, que é a que nos interessa aqui mais fortemente, é a violência de gênero como uma manifestação concreta da desigualdade. Porque eu acho que ninguém que está aqui hoje
seja nesse espaço ou nos assistindo em casa, questiona que mulheres e meninas são alvos preferenciais de violência, né? Então, os números alarmantes de mulheres e meninas figurando como vítimas é uma manifestação concreta desse sistema de desigualdade. Então, essa é a primeira lente que eu disse para vocês, que esses documentos vão exigir dos operadores do direito, das redes de enfrentamento à violência doméstica, psicossocial, né, assistência social, psicologia, que a gente use essa lente na hora que a gente estiver de frente para uma mulher, né? E aí agora, né, já estou encerrando, gente, não sei se alguém está contando meu tempo, eu estou totalmente perdida, já estou encerrando. Tá. Agora, se eu tinha pedido o pessoal para usar uma lente, a gente agora vai colocar uma lupa, que é para poder enxergar ainda mais de perto essa exigência que se impõe a todos nós, é de que além de entender esse sistema de discriminação, a gente entenda esse sistema de discriminação em uma perspectiva interseccional, né? A interseccionalidade, gente, ela acontece quando a gente tem mais de um eixo de opressão, de violência, de subordinação recaindo sobre uma mesma pessoa. Então é a compreensão de que mulheres são mais vitimizadas, mas mulheres negras são mais vitimizadas ainda. Né? Mulheres idosas, mulheres migrantes, mulheres trans. Aí a gente vai tendo uma série de grupos em que a gente tem combinações, sobreposições de fatores de vulnerabilidade. Então, essa é a segunda lente, ou a lupa que a gente vai ter que usar quando a gente estiver diante de um caso que envolve violência contra a mulher. E aí, o que eu recomendo, né, aos estudantes aí, a leitura desses documentos, né, que se tiverem problema para encontrar. Eu estou no grupo, na verdade, de WhatsApp até hoje, desde 2020, sou quietinha, mas fico lá vendo o grupo. Podem me pedir por lá, me chamar, que eu envio, mas são documentos fáceis de encontrar. Fica essa leitura obrigatória aí para o pessoal. E a recomendação é para que todos que trabalham, todos e todas que trabalham com o tema, se proponham a fazer uso dessas lentes. Tá bom? A gente vai continuar agora, ouvindo um pouquinho do restante da equipe da Casa da Mulher Brasileira, para vocês entenderem um pouco mais do trabalho. Obrigada, tá, gente? Bom dia, meu nome é Ana, eu sou oficiala da Defensoria junto à Casa da Mulher Brasileira. Eu vou falar rapidamente porque com acompanhamento aqui de um papelzinho que eu estou com um olho no papel, um olho lá na nossa sala para voltar aos atendimentos, que justamente como a doutora ressaltou, a gente funciona de portas abertas, então não há necessidade de agendamento e as demandas continuam chegando, né? Enfim, só eu vou começar ressaltando o fato da atuação da Defensoria, particularmente, né, como uma expressão e um instrumento do regime democrático, digamos que tem essa vocação institucional, né, de promoção dos direitos humanos. Essa atuação ela acaba extrapolando na prática, no dia a dia, a mera orientação jurídica, né, no seguinte sentido, especialmente aqui na casa, né. Eu estou falando do nosso ponto de vista aqui, da nossa atuação na Casa da Mulher Brasileira, e eu acho que a palavra-chave quando a gente pensa a nossa atuação aqui é acolhimento. Porque justamente o tipo de demanda que chega a nós é um tema muito sensível, o da violência doméstica, e que também, obviamente, muitas vezes extrapola a demanda da violência em si para justamente ir para conflitos familiares diversos, patrimoniais, inclusive busca por outros tipos de serviços, de atendimento de serviços de políticas públicas, como de habitação, como de trabalho. E eu acho que isso ilustra a enorme complexidade
material e também emocional que os atendimentos aqui demandam. E justamente, né, por essa complexidade, a gente vê muitas vezes as mulheres, elas chegam bastante fragilizadas, bastante, enfim, muitas vezes sem saber o que fazer, né, assim, o que procurar, até quando chegam à própria defensoria, assim, o que eu posso aqui, né? E justamente a gente precisa estar aberta a responder esses diversos questionamentos e poder dar as orientações, não só as jurídicas, mas também os outros encaminhamentos que vão se apresentar como necessários, como, por exemplo, o encaminhamento para o setor psicossocial, enfim. E, claro, muitas vezes também, só pequenos causos do que acontece aqui, que eu acho que é um pouquinho diferente também dos atendimentos nas outras unidades da Defensoria, né? Que justamente por uma desigualdade no nosso sistema de, enfim, de repartição do trabalho e especialmente do trabalho de cuidado, a gente tem muitas mulheres que vêm com seus filhos pequenos, muitas vezes bebês, então, por exemplo, eu mesma ontem estava na minha sala teve 2 mulheres que estavam com os filhinhos pequenos e eu estava assim, intercalando, registrar no sistema algumas coisas e perguntando para a menininha sobre a feira de ciências do colégio dela. O outro menininho que veio também depois, enfim, adora tesoura, adorava picotar papel, então também tem que ter essa sensibilidade e entender, né, e ajudar também aquela mulher a poder estar lá acessando esse serviço, que muitas vezes, tantas ligações que a gente também recebe justamente nesse sentido de eu não tenho com quem deixar, especialmente criança, mas já aconteceu de idoso também, então, enfim, também acaba tendo essa necessidade de um acolhimento para além do jurídico, mas também efetivamente isso, assim, de correr lá no psicossocial, pegar um brinquedo, ficar no parquinho aqui fora um pouco com a criança, enfim, criança cheia de energia, né? Enfim, para a mãe poder conseguir conversar com um pouco mais de calma, né? E esclarecer, enfim. Então eu acho que justamente aqui na Casa da Mulher Brasileira, os atendimentos acabam tem que ir muito mais além, né, desse mundinho hermético do direito, e eu falo isso assim também, que eu conheço um pouquinho, que eu sou formada em direito e tenho pós-graduação também, e muitas vezes justamente os operadores do direito não têm muito esse olhar, né, para além da letra fria da lei. E que na defensoria no geral, e especialmente aqui na casa, isso fica muito patente que a gente precisa olhar para além da letra da lei, né? E atuar justamente tentando diminuir no máximo possível, né, o acesso dessas mulheres aos seus direitos, né? Essas mulheres que justamente sofrem com diversos tipos de violência e que a gente sabe justamente que nesse sistema patriarcal o quanto nós somos objetificadas e, enfim, objeto lá tem direito. Então, eu acho que por isso que a nossa atuação vai além da questão jurídica no sentido de acolher, de ser um espaço que se apresente o máximo possível como um espaço de acolhimento e de abertura e um local de segurança para essas mulheres, para elas poderem falar, para elas poderem chorar, para elas poderem apresentar o que elas estão vivendo, para que a gente entenda e consiga aí sim instrumentalizar a nosso favor, ao favor delas, a dignidade que essas mulheres precisam buscar quando elas estão na situação de violência. E, enfim, claro que a gente acaba fazendo essa escuta, né, um pouquinho, mas a gente tem a escuta especializada do CAN, que a Joyce daqui a pouquinho vai falar,
mas eu acho que é muito importante também as estagiárias, que também vão falar um pouquinho. E toda a equipe é muito boa nesse sentido, que justamente tem essa valorização da mulher na casa, esse olhar para a mulher também, né? Que sim, você existe, a sua demanda é real, e você tem instrumentos para buscar, né? Sair desse ciclo de violência. E ainda mais, acho que em qualquer unidade da Defensoria também, que tem atuação específica, né, especializada de violência doméstica, mas muito aqui na casa, né, por ser justamente esse equipamento intersetorial e transdisciplinar de serviços e de atendimento. Então, eu acho que aqui acaba sendo bastante ilustrativo nesse sentido de que o que a gente precisa muito, e todo mundo que está estudando para a Defensoria, eu sei que vai além para outros jurídicos, acho que todo mundo, não só para quem está estudando para a Defensoria, deveria também ter esse olhar e essa disposição para o acolhimento, mas fundamentalmente todo mundo que quer atuar na Defensoria esteja de braços abertos. É isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou estagiária aqui de pós-graduação. Bom, um pouquinho nervosa, gente. Mas eu vim falar aqui um pouquinho sobre a nossa função aqui como estagiárias na Defensoria Pública. E aí eu também quero dizer que a gente passar por essa etapa do estágio, né, em si, é muito importante, porque aqui a gente consegue colocar o que a gente aprendeu na faculdade, além de vivenciar a situação real ali da mulher, né? A gente acompanha a situação do que ela precisa, e a gente que faz essa primeira escuta, ouve o que ela precisa, demanda, e a gente leva até a nossa defensora para poder conversar e discutir ali o que a gente vai fazer com essa mulher, o encaminhamento. Se ela tiver numa situação ali de risco, no momento a gente faz um pedido para ela da medida protetiva. Se a gente percebe que a mulher não está numa situação de risco ali no momento, mas a gente consegue fazer um encaminhamento para ela, talvez para uma triagem ou para uma unidade competente. Às vezes essa mulher também já tem algum processo, e a nossa função é entrar no estágio, olhar o processo, olhar o andamento, o que está acontecendo, ver em que momento que está processual, para poder... Desculpa. Para poder orientar ela nesse sentido jurídico, né? E uma das nossas funções também é fazer esse primeiro acolhimento, que nem eu falei. A gente leva o caso para a nossa defensora, que é a Raquel, no caso, né? Aí a gente conversa, doutora, o que a gente vai fazer? A gente consegue aqui fazer alguma coisa para ela no momento. Às vezes a gente até faz o pedido da medida, às vezes a mulher fala, mas eu não tenho provas, não tenho prints. Aí a gente conversa ali com a equipe do CAN, que também vou falar daqui a pouco, para fazer uma escuta mais adequada, para entender o que acontece na questão psicológica, né, da mulher, o que está afetando ela, essa questão da agressão, da violência por ela vivida, né. E também, assim, a gente faz peças, a gente faz as iniciais de medida protetiva, muitas vezes, se dá para nós fazermos por aqui, a gente faz iniciais de guarda, divórcio, reconhecimento e a dissolução da união estável. Também a gente faz pesquisas usando aqui a equipe aliás, nem equipe, né? A unidade do Ministério Público, às vezes pesquisas no TJ, muitas vezes a gente atende também mulheres que têm situações em outros estados, e aí a gente faz essa articulação com a Defensoria de outros estados. Também dá para pesquisar ali de vez em quando no Google, por pesquisas jurídicas ali, a gente consegue puxar, né, uma coisinha ou outra. Mas quando a gente não tem esse acesso ao processo, a gente faz essa comunicação com as defensorias de outro estado, às vezes para pedir o processo, e eles encaminham para a gente. Enfim, é mais essa questão assim da escuta, elaborar os pedidos,
ou o encaminhamento, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a mulher não está vivendo ali uma situação de risco, então a gente consegue fazer esse encaminhamento para uma triagem ou só orientação jurídica. E aqui o nosso papel é muito fundamental, né? Porque a gente consegue ajudar no que é o princípio da defensoria, que é ajudar as pessoas a orientações jurídicas de forma integral para aquelas pessoas que não têm como é que fala? São pessoas hipossuficientes, né? Que não têm condições de pagar por um advogado. Então, é por aí, gente. Obrigada. Estou um pouco nervosa também. É fácil estar aqui na frente. Meu nome é Eveline, eu sou estagiária faz 9 meses que eu estou aqui na Defensoria Pública. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Um pouco antes, como começou. Eu, em 2023, no final de 2023, meu irmão falou assim, olha, ano novo, escreve um papelzinho com o que você deseja, que dá muito certo. Falei, bom, então, quero na academia, quero fazer um estágio num lugar que eu possa ajudar pessoas, né? A academia não deu certo e estou aqui hoje. Então, foi um processo, teve uma prova, teve um pequeno concurso, né? Eu, assim, atormentei bastante a RH para estar aqui. Preparei a pasta de forma antecipada, inclusive com os documentos e a oficial anterior, que é a Nathalie, e hoje a Ana que está com a gente, Ana, querida. E a Nathalie me ligou e falou, olha, já tem uma vaga, tudo. Eu falei, que bacana, eu estou com a pasta. Ela falou, não, mas de quando é essa pasta? Eu falei, de 45 dias atrás. Ela falou, não, tem que ser recente. Enfim, eu estou muito contente de estar aqui. Eu acredito que estar aqui hoje como estagiária, ajudando essas pessoas também na linha de frente, é algo que vai além do que a gente imagina, porque a gente recebe pessoas aqui extremamente vulneráveis, que não são ouvidas, que chegam aqui para a gente no limite, casos de mulheres que tocam muito a gente e que a gente se emociona também, que a gente chora com a psicóloga, que a gente vai na psicossocial e tenta de tudo, e vai na delegacia e acha que você também, né, que tem algo que possa ser feito além do que o nosso trabalho permite. Mas, no meu caso, como estagiária, eu tenho aprendido muito com a doutora Raquel, também na questão do meu controle, que eu sou bastante ansiosa, e a questão do atendimento, do grupo, enfim. Aqui nós somos muito unidas, aqui a gente ajuda muito mesmo, cada mulher que entra ali na Defensoria Pública, é o olhar que a nossa querida Ana falou também sobre a questão do olhar além, né? Então, quando chega uma idosa, que no meu caso às vezes chegam algumas idosas aqui na Casa da Mulher Brasileira, elas não querem incriminar o filho, elas não querem uma medida protetiva contra o filho, elas querem, na verdade, serem ouvidas, acolhidas. Muitas vezes, claro, um lugar para morar, a gente tem casos específicos aqui, que nós estamos fazendo um trabalho bonito com a psicóloga, a doutora Raquel, psicossocial. Eu acredito que o trabalho da Defensoria é muito importante, é lindo, é um trabalho valoroso, sabe? Isso eu acredito que nasce com vocês que estão aí, quando são crianças, que ajudam um animal, às vezes, na rua, que está abandonado, uma pessoa que está na rua, você leva uma comida. Isso nasce com vocês que querem ser defensores públicos e que estão aqui hoje. E não percam esse entusiasmo, por mais que muitas vezes vocês vão sair por essa porta, vão chorar à noite. Outro dia a delegada mesmo conversou comigo e falou, olha, chorei muito já e tudo mais. Eu também já chorei bastante. Acredito que algumas estagiárias, por mais jovens que estão aqui, novas, eu
Faz 9 meses só que eu estou, mas já saí também destruída daqui. Mas a gente levanta a cabeça porque essas pessoas precisam de vocês, precisam da gente. Muita gente sai por essa porta da defensoria, isso minhas colegas podem dizer. Agradecem por terem sido ouvidas. Que atendimento bacana que vocês têm aqui. Poxa, ninguém me ouvia antes dessa forma, ninguém falava comigo desse jeito. A gente se preocupa com uma água, um café, às vezes um abraço até a pessoa está precisando, sabe? Eu falei pouco das idosas, porque eu estou um pouquinho nervosa, apesar de lá fora eu sou mais né, brincalhona, tudo, mas estou um pouco nervosa aqui. Mas as idosas que a gente atende, elas são casos muito especiais. Nós temos um caso muito especial agora, que eu falei agora anteriormente, que estamos unidas para encontrar talvez um local para ela, mas isso vai além do direito, né? A gente tem que olhar mesmo além do direito, ou seja, é algo mais, até, como que eu posso dizer, vai do coração, né, gente? A gente olha para a pessoa, lembra dos nossos avós, das nossas mães, enfim, e nós estamos aqui para ajudar. Eu quero, desculpa, talvez eu me alonguei e talvez não fui tão clara, mas eu desejo a vocês sucesso, aqueles que estão aqui assistindo também. Desejo que mantenham o entusiasmo, que lutem por essa... É tão valorosa essa profissão, é tão bonita, porque vocês estão aí para aqueles que não são ouvidos, não são vistos pelo Estado, pela sociedade, né, na verdade, porque agora tem a Defensoria Pública, é um órgão novo e necessário. Boa sorte para vocês, muito obrigada. Tá bom, mas quero, tá certo. Assim tá bom? Bom dia, gente. Eu me chamo Maria, faço parte do time de estagiários, né? Do time. Estou um pouco nervosa, gente, desculpa. Bom, gente. Tá desligado. Tá. Tava desligado, mas estava cheio. Agora. Nossa! Bom, gente, eu gosto muito, assim, de verdade, de fazer parte da equipe de estagiários aqui da Defensoria Pública. Antes de entrar aqui, a Lei Maria da Penha já era um tema que eu ia abordar no meu TCC, então o universo foi muito bom comigo por ter me colocado para fazer estágio exatamente aqui. Mas antes de fazer estágio aqui, eu tinha uma visão da Lei Maria da Penha um pouco diferente, né? Porque eu não sabia que tinha um equipamento desse aqui, sabe, tão vasto, que a mulher chega aqui e por muitas vezes o que nós mais ouvimos é o tanto que elas foram invalidadas lá fora, o tanto que questionaram elas. E quando elas chegam lá na Defensoria Pública, a gente oferece uma água já ali para ela ir se acalmando, um chá, um café, uma bolacha, para ela ir lidando ali e ficando calma, e para a gente já, né, porque eu sou do time de comida muito pessoas. Então, é isso, gente. E assim, tô tremendo um pouquinho, desculpa. Cada história de superação que eu testemunhei nesses 8 meses, tô tremendo muito, fazendo parte da equipe de estagiárias, é um exemplo, né, do impacto positivo que a gente faz na vida das pessoas. E quando eu estava na faculdade, sem fazer estágio ainda, eu sempre achava que eu sou do time que eu quero ser defensora pública, gente. Então, eu já comecei estágio. Então, assim, quando eu estava na faculdade, eu achava que para conseguir fazer a diferença ali na vida das pessoas, seria quando eu já terminasse a faculdade, tivesse uma OAB, quando eu já tivesse chegado lá. Seja as pessoas pensam, quando eu estiver no escritório que eu vou conseguir fazer mudança na vida das pessoas, ou quando eu passar naquele concurso, é que eu vou conseguir fazer alguma diferença, algum impacto na vida das pessoas. E fazer estágio aqui me mostrou que dá para fazer esse impacto sendo estagiário mesmo, sabe? É muito gratificante, gente.
você vê a mulher, ela chegar ali totalmente invalidada, você ouvir ela, e ela fala assim, eu não sei se eu consigo, eu já ouvi tantos nãos, aí eu vou correndo na Raquel e falo, olha, assim, 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 eu fico emocionada. Aí a Raquel fala, pede lá, acho que vai dar certo. Eu já achei e falo, vai dar bom, hein? Vamos lá que vai dar bom. Aí eu já faço ali, coleta os documentos, faço a solicitação da medida protetiva, né? A petição. E é muito bom, gente, assim, saber que não é só quando você chegar lá que você consegue fazer impacto na vida das pessoas. Durante a sua trajetória, você também consegue, sabe? Você ouvir aquela mulher, é você se colocar ali no lugar e saber que, pelos relatos delas, elas procuram, às vezes, algumas formas de conseguir ajuda e não conseguem essa ajuda, sabe? Seja pelos parentes que é invalidada, ou então até por uma construção até familiar mesmo, de que aquilo é comum, de que você tem que baixar a cabeça e deixar a pessoa gritar com você. Então, às vezes, elas chegam e falam, tipo, mas ele só gritou comigo, sabe? Mas só foi um grito, mas ele não tem o direito de gritar com você, sabe? Não precisa ficar assim invalidando. Deixa eu ver aqui um pouco da minha colinha. Bom, isso aqui, certo. E assim, gente, eu vou falar um pouco de um atendimento recente que eu tive, né, a caráter de exemplo, de uma mulher imigrante, que a gente atende bastante aqui, que são mulheres que, até por conta da comunicação, do idioma, não conseguem ler as ajudas, né, tem uma certa dificuldade. Então, na semana passada eu fiz o atendimento de uma mulher que ela era boliviana, ela já passava por toda uma situação de violência lá no país, por conta que o agressor consumia bastante álcool, tinha essa dependência. Ela veio para o Brasil com uma tentativa de que, né, uma esperança de que aqui no Brasil ele fosse mudar, para estar mais próximo da família, conseguisse um emprego e não tivesse tanto tempo assim vago, digamos. E ao chegar no Brasil, infelizmente não foi isso que aconteceu, ele passou a agredir ela todos os finais de semana, a ponto da filha presenciar tudo isso e pedir socorro desesperadamente para a tia. E quando ela contava isso, assim, você via aquela dor, sabe, dela. E aí ela ficava meio, eu vou pedir a medida protetiva, mas já me falaram que não funciona. Porque às vezes elas chegam aqui com uma visão um pouco distorcida até pela mídia, né, de que a medida protetiva não funciona, não vai te ajudar. Então você tem que explicar para elas, porque às vezes a gente acha que quando elas chegam elas já sabem o que é medida protetiva, mas elas não sabem. Então você explicar o que é a medida protetiva, como ela funciona, quais as formas que ela pode te ajudar com isso, sabe, de primeiro momento. Então explicar para ela. Ela teve mais certeza ainda de que queria a medida protetiva, ela não queria fazer um BO, porque ela tinha medo dele sair, né, que ele fosse expulso do Brasil, então ela tinha um certo receio. Eu falei, não, mas não vai acontecer isso, mas ela falou que não queria, sabe? Então eu fiz ali a medida protetiva, e quando a doutora Raquel falou que foi deferida, eu sempre fico muito contente, eu fico muito feliz. E a gente tem de prática comunicar as mulheres, né, quando as medidas protetivas são deferidas, a defensora pede para a gente fazer isso. Quando a gente faz esse tipo de comunicação, se no primeiro instante que elas compareceram, elas falarem que querem alguma ação civil, né, seja de alimentos, divórcio, a gente já tem um fluxo interno das JVDs, né, que funcionam na Defensoria Pública, que nós temos no Central, em Santana, que é o de São Miguel, que também atende Itaquera, em São José dos Campos, Butantã, entre outras mais. Uma parte da defensoria muito importante para ajudar as mulheres, né, que as unidades da defensoria têm, para que elas saiam de fato, né, resolvendo já o divórcio, o alimento do filho. Eu recomendo bastante para as mulheres que quando têm filhos já fazer a regulamentação da visita, né, pegar a guarda, já fala assim, não acho que é interessante, porque infelizmente, gente, às vezes eles usam os filhos para permanecer com a violência. A Joyce vai explicar melhor aí também, vai falar sobre uma lei que é complicadinha, mas que é a de alienação parental, né? Então ela vai explicar melhor sobre isso, gente. E a minha última fala mesmo aqui
para falar que esse estágio me ensinou a importância, né, da empatia, da resiliência e do compromisso que é com a justiça social, que é algo que a Defensoria atua muito bem. E é uns valores que eu levarei comigo em minha trajetória profissional, assim, pro resto da vida. É isso, gente. Bom dia, meu nome é Kevin, eu sou estagiária de Direito aqui da Defensoria Pública da Casa da Mulher Brasileira. E eu vou falar um pouco sobre a superação posterior ao ciclo de violência dessas vítimas. Porque eu acredito assim, que é uma fase extremamente necessária. Assim, tem que ter uma força enorme para você ir buscar ajuda, acredito eu. E a gente aqui faz esse auxílio, né, na superação, com ações cíveis, como já foi citado pela nossa defensora, e outras questões também indenizatórias, caso tenha tido essas violências mais urgentes, mais graves. Então, eu acho que é muito importante quando elas decidem que não querem mais estar submetidas a esse ciclo de violência. E teve um caso de uma mulher que me marcou bastante, que a gente estava conversando sobre o divórcio dela, ela já tinha medidas protetivas concedidas, porém ela, ali naquele momento de vulnerabilidade, ela me pediu um abraço. E assim, eu sou muito tímida. Então eu já fico, não, sim, pode, eu fico tímida, assim, porque realmente aquilo me marcou, porque ela me abraçou e falou, muito obrigada, agora eu me sinto livre. Então, assim, eu acho que é muito importante, realmente, como eu já falei um monte de vezes, que eu fiquei nervosa, essa fase da superação. Porque é muito... Eu entendo, assim, que deve ser uma coisa muito difícil você buscar essa ajuda. E aqui a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem os equipamentos para auxiliar, né, nessa superação também, porque a gente auxilia também nas medidas protetivas, mas nesse momento posterior à violência também. E eu acho que realmente, além das nossas ações jurídicas, tudo, a gente tem mesmo um compromisso em ter um atendimento humano para essas mulheres e oferecer para elas um apoio, uma escuta. Às vezes, realmente, que nem a Eveline falou, às vezes elas só precisam de um abraço. E aquele abraço me marcou muito até hoje. Então, eu acho que é muito importante também quando as vítimas elas decidem que não querem mais estar submetidas a esse ciclo violento. Eu vou encerrar porque eu acho que já falei bastante do nosso funcionamento aqui e que a gente sempre vai estar aqui para que essas mulheres sejam acolhidas. Muito obrigada. Olá, bom dia a todas, a todos, né? Eu sou a Joyce, eu sou a psicóloga, né, que atua aqui na Casa da Mulher Brasileira, junto à Defensoria, né? Tem outras psicólogas da ala psicossocial. Eu já estou aqui há um pouco mais de 2 anos, né? Então, agora no momento eu sou a pessoa mais antiga da equipe. Né? E essa equipe, vamos dizer assim, nova para mim, mas é uma equipe muito boa mesmo, como vocês puderam ver aqui. Bom, o que é o CAN? Né? O CAN é o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria. Né? Normalmente, os CANs nas unidades da Defensoria funcionam com um psicólogo e um assistente social que atuam em apoio, né, ao defensor público, aquele apoio às causas jurídicas, né? Por que eu faço essa pontuação, né? Porque assim, a pessoa que procura a defensoria pública, ela procura uma orientação jurídica, um advogado. Ela não está procurando
o psicólogo diretamente, ela não está procurando assistente social diretamente. Mas, como a defensoria, né, como a gente já falou, né, todo mundo falou muito bem aqui antes de mim, tem esse, para além, né, como a Ana disse, para além do direito, né, a gente tem esse espaço para trabalhar na instituição. E aí o CAN aqui da Casa da Mulher Brasileira tem só a psicologia, não temos assistência social ainda. Mas a gente já atua muito em conjunto com a ala psicossocial da casa, né? Então posso dizer que eu não sinto tanta falta de não ter uma assistente social aqui. E o CAN, né? Aqui sou eu, é a Camila que está aqui, né? Que é a estagiária da psicologia. E o que a gente faz, né? O que o CAN, dentro da Casa da Mulher Brasileira, faz? Bom, basicamente, a gente faz muitos relatórios para subsidiar, né, o pedido da medida protetiva, principalmente naqueles casos que, né, é uma violência mais... É difícil falar uma violência mais psicológica, porque toda violência é psicológica, em certa medida, né? Não dá pra gente falar. Embora a lei da Maria da Penha fala lá, a gente tem 5 tipos de violência: patrimonial, sexual, moral, física e psicológica. A psicológica, ela está permeando todas, né? Quando o agressor dá um tapa na mulher, né, é muito mais às vezes agressão psicológica. Eu já vi de muitas mulheres aqui o quanto a psicológica é pior, né? Porque vai minando a autoestima da mulher. Ela vai não mais acreditando em si mesma, né? Isso faz muito parte da violência psicológica, isso, de isolar a mulher do seu ciclo, né, de amizades, de família, dela ficar num estado que ela muitas vezes nem se reconhece mais, né? Muitas falam assim, né, como a Cat está falando da superação, né? Que depois que passou a situação, ela fala, não me reconhecia, não era eu que estava ali, né? Porque muitas vezes a manipulação psicológica que é feita, ela é muito grave, né? E muitas mulheres adoecem mesmo, né? Elas chegam a ficar com quadros psicopatológicos muito graves, né? Como depressão, ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, né? Costuma ser muito diagnosticado após a violência, né? Os diversos tipos de violência. Mas, assim, então, voltando aqui na atuação, né? Então, a gente faz muitos relatórios, né, para ajudar na concessão da medida protetiva, né? Eu fico muito feliz que os relatórios costumam ser, né, considerados pelo judiciário. A gente também, às vezes, faz os relatórios também para as ações conexas, né? Uma guarda, né, que você percebe que está mais complicada ali, até para atestar, vamos dizer assim, de certa forma, parcial, né, que aquela mulher tem condições psicológicas de exercer a guarda daquela criança, né, e depois a gente joga lá para o perito do judiciário, né, que depois faça, né, a perícia, né, com todas as partes, com a mãe, com o pai, com as crianças. A gente também auxilia o atendimento jurídico, né, muitas vezes as meninas vão lá, falam com a gente, socorro, né? Não sei, me ajuda aqui, não estou entendendo nada que a mulher está falando, né? Então a gente vai lá junto com elas, né? Para compreender melhor, e esse ponto da interdisciplinaridade, né? É muito importante na atuação aqui, né? Também por ser uma unidade pequena da defensoria, isso facilita bastante, né? Da gente estar muito em contato, né? Porque vamos pensar o CAN central, o CAN criminal, né? Tem muito mais, tem mais de uma psicóloga, mais de uma assistente social, mas tem muito mais pessoas também que acessam, né? Então fica uma coisa não tão junto, né? Eu acredito, do CAN junto com o defensor, né? Em outras unidades. E também um outro tipo de atendimento que a gente faz bastante, né? Que esse é o único atendimento que, assim, normalmente a pessoa chega, né, vai para o atendimento das estagiárias, né, em contato com a defensora, vê, é um caso que é importante fazer um relatório, né, é importante ter escuta do CAN, e aí encaminham para a gente. Então eu não tenho contato também com todos os casos que passam por aqui. Mas uma exceção, né, a essa regra, né, de passar primeiro pelo direito, os pedidos da revogação da medida protetiva.
né? Porque aí eu tinha estagiária anterior, a Tarsila, né, que veio antes da Camila, que ela me confessou, depois de mais de um ano aqui, que ela sempre tentava convencer a mulher a não retirar. E assim, a gente espera, né? Porque a escuta para a revogação olha, vamos tentar ver o que está acontecendo, por que essa mulher está pedindo a revogação, se ela está sendo coagida, de certa forma, muitas vezes está, né, ou pelo agressor, ou pela família dele. Tira essa medida, senão você não vai ver a criança. Tira, senão... Né? Então, a escuta é para isso, né? Assim, eu nunca falei para ela, você tem que convencer a mulher a não tirar, né? Mas a gente tem que compreender o que está acontecendo para, né, que seja uma decisão dela. Então, a gente trabalha muito com a autonomia da mulher, né? Essas mulheres são autônomas, né? Tanto na hora de pedir a medida protetiva, quanto na hora de tirar, de falar, olha, eu não preciso mais, né? Muitas, sim, retornam ao relacionamento, né, o que é muito assim, comum, né, porque acho que vocês já devem ter visto em outras aulas, né, a gente tem a questão do ciclo da violência, que é bem descrito, né, com o aumento da tensão, a ocorrência da violência e depois a fase que se chama de lua de mel, né, que é a fase que há ali os pedidos, o pedido de desculpas ou as promessas de mudanças, né, embora eu já tenha atendido mulheres que nunca houve pedido de desculpas, mas né, eu continuava submetida a esse ciclo. Né, então, os relatórios, de certa forma, servem, vamos dizer assim, para provar a violência psicológica. Né? Assim, eu acho que assim, isso a gente pode dizer assim, é muito como se a psicologia estivesse a serviço do direito. Né? Então, a gente como uma questão, né, como se o direito maior que a psicologia, e eu acho que não, né? Acho que a gente tem que trabalhar juntos, né? Isso é muito importante, a atuação junta, né, das duas áreas, né, para a gente atender melhor essas mulheres. E, bom, vou ver o tempo aqui. Eu peguei uma breve definição de violência psicológica, né? Eu acho que é bem difícil definir mesmo, mas a gente pode dizer que a violência psicológica é aquela praticada sem agressões físicas, mas que abala o psicológico da mulher, destrói sua autoestima, mexe com o emocional e constantemente a coloca numa posição de humilhação. Né? Alguns exemplos, ameaça, né? Insultos, as chantagens, né? O gaslight, né? Que é muito conhecido, tem um filme, né? Acho que é da década de 40 ou 50, né? Que chama Gaslight mesmo, que o que acontecia, o agressor diminuía a luz, né? do ambiente, e a mulher percebia, nossa, mas a luz está meio luz aqui, né? O que está acontecendo? Não, você está louca, isso aí não está acontecendo, né? Então é essa manipulação psicológica, né? De às vezes até alterar o objeto do ambiente, né? Esconde, sei lá, o crachá, né? Tô vendo o crachá da Ivy aqui. Você esconde o crachá da mulher, ela, mas onde está meu crachá? Não sei o quê, não, mas você perdeu, você é acuada. Né? Você que não toma cuidado com as suas coisas. Aí a mulher chega depois, vai trabalhar sem um crachá, chega em casa e está lá o crachá no local. Né? Então, e isso leva muitas vezes muito tempo para a mulher começar a perceber, né, essa violência que ela está sofrendo, essa manipulação constante. Né? Então, a gente tem até agora, né, existe o crime de violência psicológica contra a mulher no artigo 147b do Código Penal, né? Vou ler muito rapidamente, que fala: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Né? Tem outros crimes que a gente pode até ver aqui, né? Ameaça, que já é um outro crime, né? Que é considerado mais grave. E assim, dificilmente, imagina uma mulher vai lá registrar um boletim de ocorrência por violência psicológica, né? Então, dificilmente você vai colocar no dia tal, a tal hora aconteceu essa violência psicológica. É uma coisa que é no tempo, né?
é uma coisa que se estende, né, por meses, por anos, né, de violência. E assim, e como eu falei lá do ciclo da violência das mulheres, às vezes, né, a gente estava falando aqui muito quanto é gratificante, a gente entender as mulheres esperarem e tal, mas assim, às vezes é muito difícil atender essas mulheres, também não é fácil, né, porque teve até um caso, né, que, olhando para a Thalita aqui desses dias, primeiro a gente acha que a mulher tem que ser a vítima perfeita, né, ela tem que ser aquela vítima que ela não pratica nada, não pratica também nenhuma violência, ela apanha quieta, né? E aí ela vai ter todos os direitos, né? Não, ela não precisa. Muitas vezes é normal a mulher reagir, né? É normal ela, né, se defender também, é um direito, né, dela. Então, e às vezes a gente sente, né, não sei se eu estou falando por todas aqui, né, mas a gente já compartilhou isso algumas vezes, né, o quanto parece que a gente está, às vezes, perdendo tempo quando a mulher volta com o agressor, ou como, né, até lembro de um caso, uma vez a mulher, né, isso até antes da Raquel entrar. Ela chegou na defensoria com uma mala, que tinha sido expulsa pelo agressor de casa, não sei o quê, né, tinha filhos também, e a gente correu, assim, sabe, eu fiquei ali fazendo relatório, né, bonitinho e tal, consegui uma medida protetiva no dia seguinte. E aí, quando ela foi ser intimada, ela já tinha voltado com o agressor. E ela não queria de jeito nenhum que ele ficasse sabendo, né, dessa medida, né, não, porque eu acho que tinha tido um pequeno equívoco que ligaram para falar no telefone dele, acho que foi uma coisa assim. E aí ela, mas por que você está ligando no telefone do meu marido? Né? E a gente, peraí, uma coisa tá errada. Aí ela veio e a gente falou, então se você não quer mais a medida, você tem que vir até aqui para revogar. Né? E ela veio, assim, ela estava bem envergonhada também, né, por ter tomado o relacionamento. Mas a gente tem que entender que muitas vezes isso faz parte do ciclo da violência. Né? Então quando a gente também faz essa escuta para revogação, é no sentido de que, olha, né, a qualquer momento, uma nova violência, você volta aqui, né, a gente pede novamente a medida. Né? Não quer dizer que uma vez ela revogou, nunca mais ela vai ter medida. Não. Né? Embora tenha um caso né, que é bem comum, que a mulher ela já foi e voltou tantas vezes, né, com um cara que às vezes até a delegacia já não está nem querendo pedir mais a medida protetiva para ela, porque vocês vão saber, né, porque realmente é muito recorrente, né, ela voltar com o agressor. E aí, uma última vez que ela veio aqui, ela tinha acabado de apanhar dele, veio, né, meio roxo, com o filhinho e tal, e aí a gente foi ver e a medida estava revogada, né, tinha sido revogada no dia anterior, porque na audiência mesmo da ação penal ela falou que já tinha voltado com ele. Né? Então, assim, e às vezes, muitas vezes as mulheres, elas têm até uma certa resistência para o acompanhamento psicológico, né? Porque o atendimento psicológico vai mostrar para ela, olha, você está submetida a isso, né? Não que a psicóloga vai mandar saia, né? Separe, para mim, né? Não, né? Termina, não, a gente não fala assim, porque é uma escolha dela. Né? Mas a ideia do atendimento psicológico, né? Vamos dizer assim, mais continuado, é fazer com que ela saia desse ciclo, né? Porque é ela que tem, vamos dizer assim, o poder e a responsabilidade de sair disso. Bom, a gente tinha bastante coisa, né, para falar. Eu queria, já que a Maria falou um pouquinho da lei de alienação parental, então eu vou falar, né? Eu não sei se já teve no curso alguma aula específica, né, sobre a lei de alienação parental, mas é uma lei, né, que, assim, a meu ver e de outras pessoas, né, eu acredito que é uma lei que veio muito em reação à Lei Maria da Penha. Né, uma lei que, sim, né, veio a Lei Maria da Penha, vamos dizer, que protege as mulheres. Então, né, foi feito um lobby, primeiro pela guarda compartilhada, né, uma defensora pública do Rio de Janeiro que também defende isso, e depois veio a lei de alienação parental, que vem com essa desculpa de proteger as crianças. Vamos proteger a criança da mãe alienadora, vingativa, que não quer mais, que quer voltar com aquele cara, né, que está usando o filho, né, como uma tentativa de vingança. E a lei é de 2010, a gente percebe
né, de 2010 para cá, o quanto essa lei vem sendo usada, né, para proteger o agressor, né? Porque às vezes muitas mulheres chegam aqui, ele às vezes não vem antes porque ele fala que vai tirar minha guarda, porque ele fala que eu sou alienadora, né? E muitas vezes a mulher até afasta a criança do pai para a criança não sofrer violência, né? Porque muitas vezes os agressores de mulheres, dificilmente ele não vai começar a agredir a criança também. Primeiro, a criança já vivendo, né, aquela situação de violência, vem da mãe, né, passar por tudo aquilo, já é uma violência indireta, né? Então a criança já está numa situação de violência. Mas é muito comum ela passar também a ser uma vítima direta dessa violência, né? Então a lei de alienação parental vem sendo muito usada mesmo, teve até uma série de reportagens do Intercept Brasil, né? Acho que foi, não sei se foi 2023 ou 2022, né? Que acabou sendo censurada, né? Porque mostrava esse outro lado da lei de alienação parental, tá? Né? E a gente percebe muito isso, né? Essa questão, a gente tem o juizado da violência doméstica, que pela Lei Maria da Penha deveria julgar todos os casos, né? Correlacionados, né? De guarda, alimentos e tal, só que isso não acontece, né? Infelizmente, então fica muito essa questão, a vara da violência e a vara da família, né? E na vara da família essa questão da alienação parental muito forte, então se procura visa muito proteger esse pai, né, dele, para ele continuar tendo contato com essa criança, e não se protege nem a criança, né, muito menos a mulher, né? Então a gente tem visto muitos casos, né, que eu insisto em fazer relatório, e às vezes insiste em negar a medida protetiva, nos casos dessa violência após o divórcio, né? Que muitas vezes mulheres que sofreram violência, sim, durante o relacionamento, nunca fizeram uma denúncia e tal, conseguiram se separar, né? E aí tem o filho e tem que fazer. E muitas vezes fazem uma guarda compartilhada, né? Que agora já foi, né? Pela legislação, já não é recomendada nos casos de violência, né? É bem recente também isso. Faz a guarda compartilhada e tem que ficar em constante contato com o agressor, né? Então eu lembro de um caso de uma mulher que ela bloqueou o WhatsApp e tudo, então só falava por e-mail. E aí ele mandava uns e-mails enormes, assim, acabando com ela, não sei o quê, você não é uma boa mãe, tal. E assim, juntando tudo isso, fiz um relatório, tudo certinho. Né? A medida protetiva não é concedida, né? Eu nem sei se a medida protetiva seria o melhor caminho, né? A gente também não pode judicializar tudo na vida, mas aquela mulher, eu conversei muito com ela até ela fazer também um tratamento psicológico, né? Para ela também talvez não se deixar afetar tanto pelo que aquele cara fala, né? Aí por fim, acho que já deu tempo, né? Mas só uma última coisa que eu queria falar assim, a questão também que a gente tem, né, gente? Eu, né, além de psicóloga, eu tenho a formação em mediação de conflitos, né? É uma área que eu gosto muito, né? Assim, eu sinto não poder atuar com isso aqui dentro, né? Também é uma atuação, né, dos CANs, né? Aí a composição, né, extrajudicial. Mas enfim, né, a gente percebe que muitas mulheres acabam fazendo meio que qualquer acordo, né? Eu quero me ver livre dele, tá? Pô, fica com tudo, eu saio, eu vou embora e tal. E muitas falam assim, não, mas eu achei que ele queria isso. Eu falo assim, não, ele não quer isso, ele não quer acabar com o conflito, ele quer continuar, né? Muitas vezes ele já tem outra mulher, né? Às vezes essa mulher também é manipulada de tal forma que começa a violentar junto com ele, né, a ex-esposa. E aí ela acha, vou me livrar, quero ficar em paz. Só que ela não vai ficar em paz, né, porque não é o intuito dele, né. Então, é muito complicado, nesses casos que tem violência doméstica, a gente fazer mediação, conciliação, né, porque a gente tem um desequilíbrio de poder entre a mulher e o homem, né, ou entre agressor e vítima, vamos dizer assim. Porque também, é claro, se aplica, gente, às relações homoafetivas, né? A gente fala muito homem e mulher aqui, agressor e vítima, mas
né, a gente tem casos, sim, de mulheres, né, que sofrem agressões de outras mulheres, né, que também reproduzem na relação esse contexto patriarcal. Então, assim, eu acho que, né, é muito complicado, né, e na vara de família tem muito essa questão, vamos fazer conciliação, né, mal a mulher entra lá com pedido de alimentos, na cidade de São Paulo é possível entrar com os alimentos, né, direto no balcão, né, direto na vara de família. Aí a mulher entra lá e a primeira coisa que é marcada é assim, a agência de conciliação, né, sem se levar em conta todo esse contexto da violência que a mulher está submetida. Né, então, nesses casos, né, enquanto ainda tem, né, ainda está muito desigual, vamos dizer assim, né, o poder da mulher e do homem, não é recomendável fazer uma mediação, uma conciliação, né, porque é muito possível que aquela dinâmica de violência se repita durante, né, a audiência, durante sessões de mediação. Então, por isso também, né, a Raquel falou muito bem do protocolo, né, do julgamento na perspectiva de gênero, e eu acredito que esses profissionais também tinham que ter, né, fazer essa formação em gênero também, né, porque a mediação trabalha muito a homem e mulher iguais, todos iguais perante a lei, né, só que o próprio princípio da igualdade fala que a gente tem que tratar desigual, né, quem está desigual, tá? Bom, gente, acho que é isso, né? Falei assim, é claro que daria pra gente, né? Cada ponto a gente falar, né? A própria lei de alienação parental, as consequências, né? Da violência para as mulheres, daria uma aula, uma tese, né? Mas acho que era isso que eu queria passar para vocês, né? Sobre a violência psicológica, né? E como ocorre essa atuação aqui na Casa da Mulher Brasileira, tá? Muito obrigada. Vou passar para a Denise. Olá, bom dia a todas, tudo bem? Eu sou a doutora Denise Teixeira. Eu sou daqui de São Paulo, né? Moro aqui na Zona Leste, família da periferia de São Paulo. Sou advogada, também sou filha de defensoria. Comecei a atuar com violência doméstica tem 9 anos, mais ou menos, no juizado de violência doméstica do Fórum da Barra Funda. Fui estagiária do Thiago Paduca. E daí, então, fui seguindo, né? Na atuação com violência contra a mulher. E tive a oportunidade de conhecer alguns equipamentos aqui de São Paulo, né? Na atuação também como advogada, para dar orientação. E tive a oportunidade também de estar no Ministério das Mulheres. Eu fui coordenadora geral de Garantias de Direitos e Acesso à Justiça na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Na minha ida para Brasília, deixei minha colega, doutora Elisângela, substituta no Centro de Defesa da Mulher de Itaquera. Também fui advogada no Centro de Defesa da Mulher Sônia Maria Batista, que fica na região de Ipiranga, que é da UNAS de Heliópolis. E a convite, né, da ex-ministra, a Leonora Menicucci, eu tive a oportunidade de estar no Ministério das Mulheres. E esse equipamento aqui é um equipamento muito valioso para nós, a Casa da Mulher Brasileira, lá no Ministério das Mulheres, entre vários outros equipamentos que atende as mulheres, né? Ele foi construído, né, no governo Dilma, e ele é um equipamento que a gente sempre está com os olhos, né, nele, por conta de todo o amparato que ele tem, né? De dentro de um equipamento único está a Defensoria, está o Ministério Público, a Delegacia, né? Temos uma delegada aí fantástica, que é a doutora Cristiane, que eu gosto muito, e teve a oportunidade de estar com a gente lá no Ministério das Mulheres, né? De conhecer como é que funciona a Secretaria Nacional. Então, para esse equipamento existir, existe uma Secretaria Nacional de Enfrentamento, existe um Ministério das Mulheres, que antes era a Secretaria de Política para as Mulheres,
E aí, no governo atual, se tornou o Ministério das Mulheres. Então, toda a política para a mulher, desde a política de violência doméstica, de política de cuidados, da lei de igualdade de mulheres entre homens, a violência política, passa pelo Ministério das Mulheres. Então, eu tive a oportunidade de estar aqui, do lado de cá, na ponta, que o que a gente faz aqui é o atendimento de ponta, né? A gente acolhe as mulheres aqui no atendimento de ponta. E eu tive a oportunidade de estar lá fazendo a política para as mulheres, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. Até hoje sou atuante em violência contra a mulher. Procuro ainda estar sempre, né, envolvida nas políticas em favor das mulheres, né? Porque tem muita coisa para a gente fazer. Então, eu lembrei em alguns pontos, quando as meninas comentaram aqui, do juizado, da importância que é o juizado de violência contra a mulher, que também tem uma competência em conjunto do Ministério Público, da Defensoria, para que os processos de violência contra a mulher sejam mais céleres, né? Que as medidas sejam mais rápidas, né? Mesmo que exista essa atuação, que a ideia ainda do Ministério das Mulheres é fazer com que exista uma relação entre a vara de família com o juizado de violência doméstica, para que a mulher seja amparada em todos os aspectos, né? Quando ela vai pedir uma medida e quando ela vai fazer outras ações, e que isso seja avaliado em conjunto, né? Quando a colega comentou da lei de alienação parental, é um tema muito caro lá no Ministério das Mulheres, que ainda vai se trabalhar nessa questão. Tem a questão também do aborto, né, que é algo que está muito em pauta agora ainda, mas também vai se trabalhar essa questão, porque é bem delicado o tema. Mas eu acho que a gente faz um trabalho com amor. Eu já tenho muitos anos, e desde quando eu me identifiquei com a temática, e acredito que a maioria de nós aqui, mesmo que sutilmente, passou por alguma relação abusiva, passou por algum tipo de violência, né? Bem que sutil, parece que a gente acha que não passou, mas passou. E cada vez mais, quando a gente luta por isso e trabalha por isso, a gente quer fazer mais. E aí eu também já tive em situações de chorar com a mulher, mas de querer levar a mulher para casa. Falar, não, eu vou levar para minha casa, porque não tem onde ela ficar. E isso toca muito na gente. E faz com que a gente se mova e queira fazer mais políticas. Então, assim, acessem o Ministério das Mulheres, acessem as secretarias, porque são 3 secretarias lá, de articulação, de enfrentamento, né? Tem a coordenação de prevenção de violência. Então, acessem, tem muitas coisas, muitos editais, um trabalho bem grande que está sendo feito, né? E o Ministério que veio para ficar e se constituir. Eu só, a pedido da Fran, né, só para falar um pouquinho, que é importante e saber que a gente pode acessar. Se você escrever uma carta para o Ministério das Mulheres, se você entrar em contato por e-mail ou telefone, elas vão te atender. Todas elas. Todo mundo tem um preparo para atender as mulheres. E, assim, claro que a gente sempre vai estar mais próximo do nosso território ou de algum órgão específico para a gente conseguir valer os nossos direitos. Mas lembre-se que vem tudo de lá. E lá mesmo, de fato, você vai poder amparar a mulher em todos os sentidos. Todos os sentidos. É isso, gente. Obrigada. Gente, quero agradecer a cada um que participou, que colaborou, né? Aqui também esteve de presente hoje, nesse dia importante de celebração, de conscientização, nesse contexto do laço. Fran, questiono se vocês fazem abertura para perguntas, alguma coisa, se no chat tem algum questionamento ou alguém, se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Eu só queria saber... É melhor você vir. Fala aqui, professora. Na verdade, é só uma dúvida, mas com relação ao acolhimento inicial que foi falado. Tem um período que a mulher, quando ela adentra a casa, fica nesse acolhimento inicial para poder ir para o sigiloso? Como que funciona? Obrigada, doutora. Elaine, né? Isso. Tá bom, Elaine, obrigada pela pergunta.
pergunta. Eu acho que você está querendo dizer em relação à questão do abrigamento, né? Da casa de passagem e tal. O período ideal é de 48 horas, né, Joyce? Podendo ser prolongado, salvo engano, até 15 dias. Eu acho que é o máximo. Mas, assim, brevemente, essa articulação do abrigamento ela é feita pela equipe, pela ala da equipe psicossocial, pelas assistentes sociais e psicólogas. Elas que vão cuidar da transferência da mulher que está na casa de passagem para um outro abrigamento sigiloso. O que a gente observa é que a tentativa de transferência é sempre o mais rápido possível, justamente por conta daquilo que eu estava dizendo. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento conhecido, então é de fácil acesso, é portas abertas, então busca-se com a maior agilidade possível fazer essa transferência dela para outro equipamento, né? Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, e só complementar, né, o que a Raquel falou, de fato já aconteceu de agressores ficarem rondando aqui, porque sabe que ela ou veio pra cá, né, ou sei lá, foi uma coisa flagrante, e sabe que ela foi trazida por causa da mulher brasileira, né, então por isso que é importante, né, ela não ficar muito tempo aqui, porque é um endereço conhecido, né, e os abrigos sigilosos não, nem a gente sabe o endereço, né, então... É para a proteção da mulher e da equipe, na verdade, sim, né? Porque aqui, por ser conhecido, a presença de um agressor como esse caso que a Joyce disse, né? Eles ficaram rondando lá a casa, né? No fim de semana, os familiares ligando, sim, os familiares do agressor ligando para cá. Então, por isso que o ideal é que o mais brevemente possível elas sejam transferidas, né? Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Eu que agradeço a pergunta. Mais alguma coisa, Fran? Estamos sem perguntas. Pelo YouTube de elogios e pelo chat também. Tá bom. Gente, então é só mesmo agradecer mais uma vez, reforçar que a Defensoria Pública está de portas abertas para recebê-los quando precisarem. E obrigada pela participação de todo mundo.